eu tenho estado muito atento, eu tenho pensado muito, tenho pesquisado muito sobre isso, né? Eu acho que tem um trabalho do Lázaro Gabino, que é diretor do Lagartijas Tiradas al Sol, que é um grupo mexicano, que ele fez isso para o Cena Contemporânea do ano passado, está disponível no YouTube para quem não viu, e que é uma provocação maravilhosa a partir do título, já que ele chama Cada vez que alguém fala isso não é teatro, uma estrela se apaga. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é uma obra que ela é uma obra muito audiovisual, ela é muito pouco teatro. Né? Mas, enfim, a provocação dele é exatamente essa, eu acho que por isso que é maravilhoso. E o discurso que ele traz, ele parte muito disso, assim. Acho que, antes de tudo, é pensar o que é teatro, né? Como se essa fosse uma questão fácil de ser resolvida. A gente idealiza uma coisa, né, do que era o teatro que a gente conhecia, que, inclusive, também é importante falar que se costuma atacar muito o teatro quando a gente vê uma experiência ruim pela internet, mas a gente esquece, a gente pensa em teatro presencial, a gente só pensa no teatro bom presencial, né? A gente não pensa na um monte de coisa ruim que a gente vê, que é a experiência, a pior experiência artística de apreciação possível é ver teatro ruim, né? Assim como o teatro bom é a coisa mais maravilhosa do mundo, o teatro ruim é aquela coisa que você cadê a porta mais perto e como é que eu vou conseguir sair daqui sem ninguém me notar, né? Então, eu acho que a gente precisa relativizar essa discussão primeiro nisso, assim, que o teatro online ele não tem a obrigação de ser sempre como era o teatro bom, até porque, óbvio, aquilo não vai substituir. Eu passei muito tempo nessa discussão lá no começo da pandemia, porque acho que é uma discussão que surgiu muito cedo, né? E que no primeiro momento eu negava radicalmente, assim, que isso não é teatro, com muito medo de que isso acabasse acomodando o olhar do público, dos programadores, etc., né? Então, um pouco como uma reserva de mercado, vamos chamar assim. Não, isso não é teatro, isso é outra coisa. E aí eu tive uma conversa muito transformadora com um grande amigo e um grande pensador do teatro, que é o Francis Wilker, do Teatro do Concreto, de Brasília. E o Francis falou assim, óbvio que isso é teatro. Primeiro, e aí eu me identifico totalmente com ele, tudo que eu fiz e aprendi na minha vida foi no teatro. Nunca fiz audiovisual na vida. Então não dá para ficar chamando. Eu estou aqui usando esses recursos audiovisuais, mas o que eu sei fazer é teatro. Então eu estou fazendo teatro porque o meu lugar é o teatro, é o que eu sei fazer. E realmente, acho que isso foi um princípio nosso dos clowns. A gente sempre trabalhou numa perspectiva da equivalência, porque a gente usou as mesmas formas de criação, as mesmas estratégias, o mesmo tudo, adaptando para cá só, mas a gente, né, trabalhou do mesmo jeito. E em segundo lugar, que se a gente não tomar para nós isso que a gente está fazendo, que não é teatro como a gente conhecia, mas também não é audiovisual como a gente conhece, né? Se a gente for fazer uma análise muito estrita, a gente vai ver que não é nenhuma das duas coisas. Não é o teatro como conhecíamos e não é audiovisual. Só que se a gente não... Aí o Francis me falava, se a gente não toma isso para a gente, vai vir alguém e vai pegar. Pode ser que daqui a pouco o audiovisual fale, opa, é nosso, já que vocês não querem, dá para mim. Né? E, de fato, é uma coisa que a gente está desenvolvendo, é uma linguagem que a gente está desenvolvendo. A gente chega, óbvio, a gente está chegando num ponto que isso me preocupa um pouco, mas pode ser que também seja uma preocupação boba, mas a gente, por exemplo, que basicamente só criou coisas ao vivo, teve alguns festivais que a gente não pôde se inscrever porque eram festivais de teatro que só aceitavam coisas gravadas. Então, aquela pedra fundamental do teatro, que fala, o teatro é uma arte efêmera. Até isso está caindo por terra e eu não posso falar que não é teatro que é gravado, porque tenho visto coisas que, queiram ou não, tem cheiro de teatro. Se é teatro ou não, acho que os pesquisadores, principalmente os acadêmicos, vão definir isso daqui a 1, 2, 5, 10 anos, sei lá. Né?